meus avós paternos e família e os meus tios foram lá assistir, mas depois foram-se embora. Depois houve o almoço só para os convidados do lado da minha mãe, não é? Depois de tarde houve o copo d'água na casa dos meus avós paternos para os convidados do lado do... Eles tiveram duas Pois, festas. separação. Mas depois os meus pais foram morar para uma quinta onde eu hoje moro, que era do meu avô paterno. O meu avô materno nunca foi a casa, a minha avó foi, mas nunca foi a casa da minha mãe, ou dos meus pais, porque era pisar o terreno do outro. Portanto, eles continuaram de relações cortadas, mas tanto de um lado como do outro gostavam do meu pai e da minha mãe, não é? Sim, sim. Maneira, e respeitaram sempre o amor deles. Foi um Puxa. tipo Romeu e Julieta, mas sem as famílias contra. Pronto. Era as famílias a favor. Ao menos isso, ao menos isso. Eugénia, por causa do trabalho na área da informática, tive a oportunidade de viajar. Quer contar alguma experiência que tenha tido nestas viagens? Viagens de sonho? Viajei realmente bastante, conheço praticamente toda a Europa, a África é só Marrocos conheço, Israel, América Latina, Argentina e Chile. Algumas viagens fui de facto em serviço, nomeadamente à Alemanha e à Irlanda. É engraçado, quando fui à Irlanda eu até nem estava muito entusiasmada, porque eu gostava era de ir ao Japão, como trabalhava numa firma japonesa, gostava era de ir ao Japão, mas nunca tive a oportunidade. E o meu chefe, na altura, quando surgiu a ida à Irlanda, disse-me assim: Eugénio, olha que vai gostar muito. Vai gostar muito porque é um país lindo e, de facto, é um país de sonho, de lindo, lindo, lindo. Gostei imenso. Mas falou na minha viagem de sonho. Realmente todas as que eu fiz, a que eu adorei e gostava de voltar, mas possivelmente já não vai ser possível. O dinheiro conta muito também, infelizmente. Foi a Argentina. A Argentina é um país... Eu era para ir ao Gostou? Brasil. Adorei, adorei, adorei. O que é que mais gostou? Olha, da parte da Patagónia, do glaciar, fui visitar o glaciar Perito Moreno, que agora já não deve estar como estava na altura, que isto foi em 99. De facto, foi uma viagem. É um país tão diversificado. O norte, da parte do sul, fui à Terra do Fogo, pertence à Argentina e ao Chile, é uma ilha, que é. Foi engraçado, depois conto outra história. Chamam a Terra do Fim do Mundo, porque é o local do mundo inteiro mais ao sul, mais perto da Antártida. É dali que partem as expedições do Ushuaia, que é na Terra do Fogo. E então tudo era do fim do mundo, era o trem do fim do mundo, era no museu do fim do mundo, era, por causa de ser ao sul. E eu estava lá, quando telefonei para a minha mãe, depois mais tarde é que soube, eu estou no fim do mundo. Tal. E a minha mãe, o telefonema também foi rápido, acho que ficou preocupadíssima, foi telefonar para o meu irmão, mas o que é que se passa com o teu irmão? Disse-me que estava no fim do mundo e não sei o quê. Tal. Mas realmente a parte da ilha da Terra do Fogo e da Patagónia, dos glaciares, é uma coisa completamente... Eu chorei a ver o glaciar, porque sentimos-nos tão pequenos, tão minúsculos perante aquela beleza da natureza, que é uma imagem que fica para a vida toda. Eu costumo dizer, e é verdade, o dinheiro que se gasta em viagens nunca é mal emprego, porque não é só o prazer que nos dá a viagem em si, é o entusiasmo do antes, não é? Sim, sim, Do sim. pensar que vamos e o que é que vamos encontrar e tudo isso. E depois é a recordação. Olha, É isto o já foi em que é vivido, não 99 é? e eu, quando falo, parece que estou a reviver a sensação que tive. Também gostei muito de ir a Israel. Achei, Bem, fartou-se de viajar. sim, sim, sim. Agora já há uns tempos que não viajo. Pronto, a situação económica também é outra, não é que seja assim tão diferente, mas de facto as coisas vão mudando, não é? Mas gostei muito. E cá em Portugal também, Açores, Madeira, adorei os Açores, tenho de lá voltar. Este dos Açores tenho Eu de lá sou voltar. açoriana. Ah, é? Sou Ah, eu açoriana. adorei os Açores.
Gostei muito da Madeira, mas de que ilha é que é, Cláudia? Faial. Faial. Fui ao Faial, sim. Eu, aliás, só fui a 4 ilhas, a São Miguel, a Terceira, Pois. Faial e Pico. Sim. Mas gostava muito de ir às Flores, a São Jorge, eu gostava de conhecer as outras. Quem sabe? Quem sabe? Olha, nós andamos com um casal amigo e uma outra amiga a combinar, mas quer dizer, vai passando, meteu-se agora também a pandemia, isso Pois assim, é. e as coisas complicaram-se. Mas devemos lá voltar, se Deus quiser. E essas experiências, escreveu-as? Escrevi, olha, sobre a Argentina, por exemplo, tenho várias, não em livro, Sim, sim, mas sim. depois publicações no Facebook, sobre o nascer do sol. Eu lembro-me que estava na Terra do Fogo, por exemplo. Sim. É uma espécie de aurora não boreal, mas austral. Também muito bonita. Não sei, nunca vi a aurora boreal, mas aquela. Eu fui, na altura, fui com uma prima minha, ainda não tinha casado. Foi logo a seguir também, depois. Sim. E com quem viajei bastante. E lembro-me que ela é que me acordou e diz assim: Janinha, levanta-te, levanta-te, ai que coisa linda. E nós saímos, eu e ela saímos para um alpendre que o hotel tinha, o nosso quarto. Depois tivemos de voltar lá para dentro, porque aquilo era um frio de rachar, mas era uma aurora linda, com umas cores de um azul anilado, uma mistura de cores tão bonitas. Sim. Tão lindas, isso realmente lá estão, são as recordações que ficam para uma vida inteira. Que giro. E, Eugénia, agora voltando aqui para os seus livros, teve essa oportunidade, foi a Eugénia que entrou em contato com uma editora? A editora entrou em contato consigo? Como é que foi este processo? Não, eu entrei, do primeiro entrei em contato com várias editoras e uma predispôs-se a editar. Olha, quando foi do segundo, do Gaivota, mas eu tenho mais livros, só estou a falar destes Sim, sim, três sim, ainda, sim. do Gaivota foi giro, porque eu mandei um outro livro que eu tenho ainda lá escrito, mas era muito pessoal, era quase uma autobiografia. Sim. Eu mandei para várias editoras também e uma delas, já sabe, umas não respondem, outras respondem, mas tem de se pagar, balúrdios, isso assim não é fácil. É o mundo da edição, é assim. Mas houve uma que, e muitas vezes nem leem o que se envia, mas pronto, isso é outra conversa. Que disse assim, que me respondeu o editor, ele diz: eu gosto muito da maneira como escreve, mas acho, e foi um conselho sábio, acho que este livro é muito pessoal e que inclusivamente não deve editar. Mas não tem mais nada escrito que me possa mostrar. Havia interesse. Havia interesse, Sim, portanto sim. gostou da minha escrita. E eu tinha os contos, tinha ali, penso que já tinha todos. Penso que já tinha todos, não tão bem estruturados, mas já assim meio escritos. E mandar, tenho os contos infantis. E ele ficou muito interessado nos contos infantis. E disse: sim, sim, esse sim, sim, vamos editar, eu gosto imenso, e mais não sei o que e tal. E avançámos por aí. Bem, temos fotos. Temos, Vamos ver. eu Temos mandei. fotos. Vamos ver as fotos e vamos comentando, Eugénia. Lancei as fotos. Este foi o primeiro, o romance. Pode fazer um Desencontros pequeno virtuais. resumo daquilo que Por acaso, para a época, até é um bocado vanguardista. É o encontro virtual de duas pessoas, portanto, pela via internet, que têm uma grande diferença de idades, mas se enganam mutuamente e começam a conversar como se fossem da mesma idade, sensivelmente. Sim. E depois, quando se conhecem pessoalmente, ela é muito mais velha do que ele. Mas o amor que surgiu entre eles acompanhou-os pela vida toda, embora a vida tivesse seguido rumos diferentes. Pronto, é mais ou menos assim. É um romance. Mestre João Mário, ainda não falei. Foi um livro que me deu muito prazer escrever. É uma biografia de um senhor de Alenquer, pintor, que eu admiro muito e tenho um carinho muito especial. Eu andei anos a pensar, eu um dia havia de escrever sobre o João Mário. Eu um dia havia de escrever sobre o João Mário. Mas fiquei sempre com aquela de um dia havia de.
E um dia fui a um evento na Biblioteca de Alenquer, eh, em que ele foi falar. O evento era A Minha Vida Dava um Livro. Ele foi falar da vida dele. E eu, no fim estava a ouvi-lo, as histórias dele e tudo isso, e a pensar assim: vou-lhe pedir. Logicamente não ia escrever sem ele, sobre ele, sem lhe pedir autorização. Depois, no fim do evento, disse: Sr. João Mário, gostava tanto de escrever a sua biografia, não tinha nada escrito ainda, dá-me licença. Eu disse: com certeza, minha amiga. Ele fala assim: com certeza, minha amiga, terei todo o gosto, avance com isso e não sei o quê. Quase que foi um livro escrito a dois, porque eu depois peguei no que ele tinha, do que ele falou no programa, a biblioteca disponibilizou-me o áudio, e eu escrevia a biografia, não só falando dele como pintor, mas o João Mário homem, que é um ser humano espetacular, um ser humano. Até fico comovida porque o carinho que eu tenho para aquele senhor é tão grande que ele agora já está velhote e tudo isso, mas é mútuo, ele também gosta muito de mim. Quando era para ser um livro pequenino, mas depois quando lhe enviei, pronto, para ele ver se concordava e tudo isso, olha, ele entusiasmou-se de tal forma que começou também a colaborar e a dizer: Eugénia, a retificar também algumas coisas que eu tinha escrito, não é? Que ele também me ajudou nesse sentido, a dar ideias. Quase todos os dias me telefonava: ai, gostei tanto, e se falasse disto, assim, inclusive depois no fim, ele disse, como o livro chama-se Mestre João Mário Alenquerense, ele nasceu em Lisboa, mas foi só nascer em Lisboa, porque depois foi criado sempre em Alenquer, foi inclusivamente presidente da Câmara e tudo, e é uma pessoa que está envolvida em múltiplas áreas, não só na sua da pintura, com prémios internacionais e tudo. E entretanto ele depois diz assim: sabe uma coisa, eu estou a gostar tanto do seu livro que lembrei-me de uma coisa, e se nós incluíssemos no fim fotografias de quadros de Alenquer e de Lisboa? E eu assim: não, vou falar com o editor e tudo isso. E de facto o livro depois até valorizou muito o livro, porque foram incluídas fotografias, de cerca de 100 fotografias, 50 de Alenquer, de quadros dele, não é? Que fomos lá tirar fotografias ao museu, à casa dele, quadros que já estavam, que ele conseguiu, que pessoas que os donos que os tinham, que emprestassem para tirar fotografia, e de facto o livro foi. Penso que mostrei facetas que há mais biografias dele, mas focam muito a parte do pintor, não é? Da sua obra de pintura. Eu fiquei mais a parte humana. Ai, que giro. Vamos ver mais. O tempo está a passar. Está a passar, pois é. Tá. Já foi... A tal gaivota que tinha medo do mar. Pois, já falei muito sobre a gaivota. Se quer saber mais, tem de comprar o livro. Não é verdade, Eugénia? Já está esgotado. Já foi há tantos anos. Tadinhos, Então, e agora? A Abelhazena, a Rainha Serena, também já falei. É o ciclo completo, desde que os contos podem ser lidos individualmente, mas focam o ciclo completo, desde que se forma a colmeia até que ela se divide em duas.